Quais são as estratégias que você utiliza por aí para lidar com as suas emoções? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Nem sempre essas estratégias que a gente utiliza para lidar com as nossas emoções, elas são muito claras. Às vezes são alguns comportamentos que a gente considera como normal ali no nosso dia a dia. Então, a gente se manter ocupado o tempo todo, a gente pensar muito antes de agir, a gente se sobrecarregar com algumas atividades, a gente buscar ter certeza o tempo todo antes de tomar qualquer atitude, se cobrar, né, para dar conta de tudo que a gente precisa fazer. São algumas das estratégias que, na verdade, elas estão ali muito para a gente tentar evitar com que a gente sinta algumas das nossas emoções. Não é uma regra, mas tudo isso pode ser formas que você encontrou para lidar com o seu emocional, para lidar com o que está acontecendo dentro de você. E em muitas situações, essas estratégias, elas podem até fazer sentido e podem até funcionar. Você realmente consegue fazer com que tudo isso evite algumas das suas emoções. Mas o ponto é, e a longo prazo, como que isso fica? Digo isso porque muito desses comportamentos, né, todas essas estratégias que a gente utiliza para lidar com as nossas emoções, elas aliviam de imediato. Logo em seguida a gente já se sente ali mais aliviado porque a gente evitou alguma situação. Mas a longo prazo, esses comportamentos e essas estratégias podem evitar com que a gente viva a vida que realmente faz sentido para a gente. E além disso, com o tempo, a gente tende a repetir esses comportamentos. Isso se torna um ciclo. E sem que a gente perceba, a gente está ali repetindo vários e vários ciclos, evitando várias e várias situações, para não ter que lidar com algumas das nossas emoções. E a ideia aqui desse vídeo não é falar que esses comportamentos eles são errados. Até porque em alguns momentos eles são super funcionais, eles funcionam, eles ajudam você a lidar realmente com algumas emoções. Mas o ponto é, sempre assim? Será que em todos os momentos, em todos os contextos, você precisa exatamente ter esse comportamento e agir dessa forma, utilizar somente dessa estratégia? Então, o ponto-chave é, não é que essas estratégias elas sejam erradas e que você não deveria fazer isso, mas elas funcionam para quê? Elas estão funcionando para você evitar algumas emoções, e aí que está o problema, ou elas estão funcionando de forma muito consciente porque você realmente decidiu fazer aquilo. Então, é a gente deixar ali, a gente ter muita clareza de que as nossas emoções elas não estão tomando uma posição de tomar decisões por nós, mas sim a gente tomar decisões mais conscientes para aquilo que realmente faz sentido pra gente. Então, finalizo esse vídeo dizendo que nem toda estratégia é ruim. Às vezes ela só não funciona naquele momento, naquele contexto. Espero que tenha feito sentido por aí.